Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar novamente sobre o meu curso de Escrita Criativa. E a cadeira que a gente vai falar hoje se chama Literatura Infanto-Juvenil, ou na Escrita Criativa, Literatura Infanto-Juvenil. Infanto-Juvenil, ou Literatura Infanto-Juvenil, é basicamente aquela famosa seção na livraria onde você vai achar livros como Percy Jackson, Harry Potter ou Fazendo Meu Filme. No caso, é uma literatura voltada para o público jovem, isso inclui adolescentes, pré-adolescentes e às vezes até mesmo crianças. Essa foi uma das cadeiras que eu mais ansiava ter, na escrita criativa, porque eu já tinha uma certa inclinação para essa área, porque todos os meus projetos antigos que eu tinha trabalhado ou escrito na adolescência, até quando eu era mais nova, eles eram inclusos nessa área. E eu também consumo e consumia muitos livros dessa área também, Eu li Percy Jackson, eu li A Bolsa Amarela, eu li Minha Vida Fora de Série, todos esses livros assim, inclusive até as distopias para adolescentes. E quando eu tive, finalmente essa cadeira, tive a tão sonhada aula sobre literatura infanto-juvenil, que inclusive foi ministrada pela minha orientadora do TCC, que é a maravilhosa, incrível Janaína, eu me apaixonei muito, muito mais pelo infanto-juvenil. E eu sabia que era naquela área que eu queria trabalhar, com a minha escrita, e também essa área que eu gostaria de estudar, aprofundar o meu estudo, focar, no infanto-juvenil, quando, por exemplo, fizesse mestrado ou doutorado. E durante as aulas a gente teve bastante estudo teórico, equilibrado também com um estudo mais literário. No caso, a gente lê textos teóricos sobre a literatura infanto-juvenil e também sobre a criança, sabe? Aquela questão da psicologia infantil e o livro Psicanálise dos Contos de Fadas. E na parte literária a gente leu vários textos atuais, um pouco mais antigos, mas nem tanto, de outras áreas, tipo 2006, e como teve essa evolução do infantil, durante a década 2000 até na época dos nossos pais. E também no meio disso a gente também estudou a literatura na época dos contos de fadas, quando os contos de fadas surgiram. E ver quais eram os assuntos tratados, qual era o objetivo deles com essas histórias, e também ver como evoluiu essa abordagem, dos contos de fadas, porque depois teve as releituras com os irmãos Grimm, e aí mudou bastante, muita coisa. Por exemplo, Branca de Neve. A Branca de Neve que a gente conheceu quando era criança, por exemplo, eu, não é a mesma que inventaram anos atrás, ela é bem mais macabra, porque o objetivo dela era bem diferente. E também no meio disso a gente consegue ver como a visão da sociedade perante a criança e o adolescente também mudou. Porque anos atrás, criança e adolescente não era um termo que existia. Era tudo uma preparação para a vida adulta. A pessoa nascia, ela já era preparada para essa vida adulta, sabe? Para trabalhar no futuro, ou para casar e ter filhos, essas coisas tudo. Foi só anos depois que a gente começaram a ver mais a figura da criança, primeiramente, e logo depois é que veio a figura do adolescente. Então são dois termos muito recentes na nossa sociedade. E foi legal fazer esse estudo pra gente ter essa noção e conseguir perceber essa mudança na nossa literatura hoje e como a gente chegou aonde a gente está hoje também. E no meio disso a gente também falava sobre como falar de assuntos um pouco mais polêmicos em livros infantis. Por exemplo, tem livros que falam sobre perda ou sobre vários tipos de família também, para ter essa conversa com as crianças e trazer assuntos de uma maneira, de uma maneira educativa também, divertida e prática, sem muitas palavras difíceis, só o plano banco e o básico para que a criança possa entender uma coisa ou outra, Porque tem muita gente que acha que crianças não entendem algumas coisas, não têm a capacidade de entender alguma coisa, mas na verdade elas têm muito mais capacidade do que a gente acha que elas têm realmente. Então eu acho que trazer alguns assuntos mais complexos, por assim dizer, como por exemplo onde vem os bebês, é muito importante ter essa abordagem, Tá ali, a gente estudar como fazer isso e quais são as formas que alguns autores já fizeram, essa conversa com o público infantil. E também nessa cadeira a gente teve 2 trabalhos criativos. Um deles consistia a gente fazer uma história a partir de um momento da nossa infância. Um momento, um brinquedo, uma pessoa da nossa infância, uma memória,
um sentimento antigo, se basear no nosso passado infantil mesmo, para trazer de volta, sabe, essa sensação do infantil, porque escrever para criança é uma coisa bem difícil, né? Se reconectar com com o seu lado infantil para conseguir, sabe, escrever para esse público é difícil, não é qualquer pessoa que consegue. Então eu acho que foi uma atividade bem legal e inclusive foi durante essa atividade que eu tirei a ideia do texto criativo pro meu projeto de mestrado. E a segunda atividade ela era um pouquinho mais livre, mas eu lembro que eu pessoalmente eu fiz um livro infantil que foi baseado numa história que eu escrevi quando tinha 9 anos. Que inclusive eu falei num outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo o link pra quem quiser ver. Enfim, eu acho que eu gostei dos dois trabalhos, eu gostei do meu resultado nos ambos trabalhos e eu me diverti também bastante escrevendo eles. Eu lembro que não foi nada muito... Porque às vezes quando a gente faz algumas atividades escritas, a gente não gosta muito do tema, ou do objetivo e tudo mais, e acaba às vezes não sendo tão divertido de vez em quando, mas... Às vezes a gente, mesmo assim, a gente gosta do processo, mas comigo, fazendo esses dois textos, foi divertido e também foi prazeroso ver o meu resultado. É claro que muita gente não é acostumado a escrever para esse público mais jovem, ou tem essa facilidade, como eu disse antes, escrever para criança não é tão fácil assim, ter essa linguagem da literatura infantil não é tão fácil de fazer e de ter e possuir, enfim. Mas eu acho que é um tipo de atividade que é sempre legal a gente fazer, porque a gente sai da nossa zona de conforto, sabe? Você se testa, você se desafia, e no meio desse processo a gente acaba, às vezes, até se redescobrindo, sabe? Descobrindo uma coisa nova sobre a gente, descobrindo que talvez a gente goste de escrever pra gente assim é ótimo, né? Pra um público assim. E às vezes mesmo quando a gente não gosta e percebe que não é pra gente, isso não vai dar certo, é um bom exercício, sabe? Não é uma hora desperdiçada da sua vida, é só mais um desafio literário. Que mesmo que não faça você querer escrever pra aquilo, você fez, se divertiu, fez algo diferente, novo e, querendo ou não, cresceu como escritor de alguma forma. E enfim, é isso que eu tinha falado sobre essa cadeira, que sempre será a minha favorita da escrita. Comentem aqui embaixo se vocês também gostam bastante de literatura infanto-juvenil. E se vocês já pensaram em escrever alguma coisa para esse público específico. E curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e também ative o sininho de notificação, porque assim você vai saber sempre quando tiver vídeo novo. Obrigada se vocês assistiram o vídeo até aqui. A gente se vê semana que vem com mais um vídeo nesse belíssimo canal. Me enrolei toda. Nesse belíssimo canal. E eu espero que vocês estejam bem durante essa quarentena. Tá sendo difícil, mas a gente tá todo mundo junto nessa. Querendo ou não, tá todo mundo, às vezes não muito bem. Mas a gente vai ficar tudo bem no final. Parece que nunca vai chegar ao fim, mas uma hora vai tudo se acertar e a gente vai conseguir se ver de novo como era antes. Um beijo e até semana que vem.